Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Karen Schemes, que é médica anestesista. Karen, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom dia, obrigada. Karen, eu quero falar com você sobre crenças e mitos de anestesia. A gente sabe que a anestesia é essencial, é importante em qualquer procedimento cirúrgico, mas ainda existem muitos mitos e crenças populares que a gente precisa desmistificar. Conta pra gente, o primeiro mito é: o paciente pode não acordar depois de um procedimento anestésico? Então, quando o paciente chega em sala, ele sempre diz assim, tá com medo da cirurgia? Não, mas eu tô com medo da anestesia. As pessoas têm muito medo mesmo, e eles chegam com essa pergunta, mas não vai fazer anestesia demais, não vai fazer anestesia de menos? Quanto tempo eu vou demorar para acordar? A senhora não vai fazer anestesia demais? Ele pode dormir um pouco mais, sim, mas ele vai acordar, sim. Em mãos hábeis, com anestesistas competentes, a gente sabe fazer dormir e sabe fazer acordar também, sim. Ele não precisa ter esse tipo de medo. Alguns pacientes relatam perda de memória após o procedimento anestésico. Não é incomum a gente escutar, eu fiz anestesia, agora eu estou esquecido. Isso existe? O que acontece? Existem, durante a anestesia, nós fazemos drogas que lidam um pouco com a memória do transoperatório e do pós-operatório imediato, e às vezes até com o anterógrado, um pouquinho depois, retrógrado, desculpa, antes do procedimento anestésico. Então, existe um lapso de tempo ali onde o paciente não se lembra do que aconteceu durante a anestesia, no período perioperatório. O ruim disso é que muitas vezes ele nem lembra quem foi o anestesista. Quem foi que anestesiou? Não lembro de quase nada. Então, os momentos ruins ficam. Mas no pós-operatório, 2 dias, ele já está apto a fazer as coisas que faz normalmente na sua casa. Um outro mito que a gente escuta é o paciente dizer, eu vou tomar anestesia local, então eu posso fazer esse procedimento. A anestesia local é mais segura do que a anestesia geral? Não necessariamente, porque existem pacientes que são muito tensos, muito nervosos, com doenças que são comorbidades que elevam pressão arterial, fazem taquicardia, podem levar a arritmia. Então, muitas vezes, além do procedimento não ser contemplado por uma anestesia local, ele é até prejudicado. A gente tem muito mais o paciente na mão quando a gente faz uma anestesia geral, por exemplo, com cuidado e parcimônia e adequada para aquele procedimento. Karen, pacientes que têm doenças crônicas ou alergias, de uma maneira geral, eles têm maior risco no procedimento anestésico? Sim, eles têm maior risco no procedimento anestésico. Essas doenças todas, elas acabam influindo negativamente em muitas drogas, em muitos procedimentos. A gente se preocupa mais. Eles têm mais risco, mas eles também são bem mais... Nós prestamos mais atenção neles quando fazemos anestesia, quando administramos anestesia, por conta desses detalhes. Em relação a jejum, não comer antes do procedimento anestésico, isso é importante? Muito importante, extremamente importante. Por que o jejum? O paciente anestesiado, ele não tem o reflexo de tosse, então ele pode regurgitar, vomitar, broncoaspirar e fazer uma pneumonite química que pode levar até a óbito. Qual o problema disso? O paciente que se acidenta agora, a 1h da tarde, que acabou de almoçar, está de estômago cheio. Então, com certeza, esse paciente tem mais risco de receber uma anestesia geral por conta da sua broncoaspiração e por conta de uma pneumonia. Alguns pacientes querem fazer um procedimento, mas têm medo de dormir durante a anestesia e pedem que, eu preciso ficar acordado. É possível anestesiar um paciente, ele ser submetido a um procedimento cirúrgico e ele continuar acordado? Sim. Existe um tipo de anestesia chamada neuroleptoanestesia ou neuroleptoanalgesia, onde nós usamos drogas que fazem uma sedação profunda e fazem uma analgesia profunda sem tirar consciência. São situações de exceção, né? Não é para todos os casos, mas isso pode acontecer, sim. Gestantes que precisam ser submetidas a algum procedimento podem ser anestesiadas com segurança? Felizmente, sim. Tanto ali nós temos 2 vidas, né? Gestantes para procedimentos não obstétricos são anestesiadas, sim, com segurança para ela e para o bebê, para o feto. Idealmente, os procedimentos realizados acima do primeiro trimestre, depois do 3º mês da gravidez, a partir do 4º, eles têm menos risco de malformação e de aborto, tudo. Mas tem muitas drogas que podem ser utilizadas que não causam mal nem para a mãe nem para o feto. Um outro mito que a gente escuta é que alguns pacientes têm medo de tomar anestesia espinhal
com medo de ficar paralítico, vamos dizer assim, entre aspas, né? Com alguma paralisia ou paraplégico. Isso tem fundamento? Tem. Se eu fechar os meus olhos, botar a agulha e fizer assim, vai acontecer uma tragédia. Brincadeiras à parte, isso existe, sim, a possibilidade, mas é extremamente rara. Eu, pessoalmente, com 40 anos de anestesia, nunca vi, mas alguns casos onde existe uma compressão nervosa por algum motivo, injeção de droga errada, ou um hematoma espinhal fazendo uma compressão com isquemia, infelizmente pode levar. Mas é extremamente raro e, assim, em locais extremamente adversos, onde não se tem recurso. Então, o paciente, a gente vai fazer uma hack, faz um hematoma, esse hematoma fica comprimindo. E você pensa que o bloqueio está só durando mais tempo, na realidade está fazendo uma compressão, tem que fazer um exame depois para ver se não tem esse hematoma e, se necessário, drenar esse hematoma. Mas, infelizmente, pode ficar. Mas eu nunca vi. Em relação a que tipo de anestesia o paciente vai ser submetido, eles podem opinar hoje? Podem opinar. A gente sempre pergunta que tipo de anestesia ele gostaria de receber, quando isso é possível. A última palavra sempre é do anestesista. Eu gostaria, até porque o anestesista tem o conhecimento técnico do que ele vai fazer para aquele caso. Mas o paciente vai operar um tumor cerebral e diz, mas eu quero fazer hack. Não contempla. Não tem como anestesiar a cabeça com uma hack anestesia. Então, assim, ele vai dizer, eu gostaria de dormir, mas o anestesista sempre vai ponderar qual é a melhor técnica para aquele caso e aí propor e aí vai da aceitação. A última palavra sempre é do profissional especializado. Cara, e o que é importante para um paciente saber para uma anestesia segura? Ele tem que saber quem é o médico que ele vai fazer para o seu procedimento cirúrgico. Primeiro, ter confiança nesse médico, né? O nosso cliente maior do anestesista é o cirurgião. E o paciente compra o anestesista no pacote do cirurgião. Então, se ele tem confiança no seu cirurgião, que o cirurgião opera num lugar bom, num lugar de confiança, num lugar seguro, com certeza esse cirurgião também vai procurar um anestesista que lhe dê segurança para operar. Um anestesista gabaritado para aquele tipo de procedimento. Então, fazer a consulta pré-anestésica, fazer tudo que o anestesista indicou para os procedimentos do período pré-anestésico e cumprir de acordo com o que ele também solicitou para o pós-operatório, é um grande passo para ter mais êxito no procedimento cirúrgico inteiro e anestésico. Alguns procedimentos cirúrgicos podem ser feitos e o paciente ir embora logo depois do procedimento? Existem dois tipos de alta. Uma é alta para casa e outro é alta para a rua. O número de cirurgias ambulatoriais hoje é muito grande. A gente tem muitas cirurgias que entram e saem no mesmo dia. Isso até veio por conta de uma adaptação do sistema de saúde, de hospitalar, que não tinham vagas suficientes. Então, para otimizar uma vaga, antigamente internava na véspera e saía no dia seguinte. Hoje os pacientes já internam de manhã e saem no final do dia. Eles podem ter alta no mesmo dia, sim. E aí existem as recomendações, olha, o senhor vai para casa, tal. Mas eu sempre costumo brincar com eles, olha, hoje é um dia importante na sua vida, o senhor não faça nada importante, não assine papéis importantes, não case, não separe, não venda, não compre. Então, essas são as 24 horas principais, do início do procedimento até o final, e aí sim, ele vai para casa, mas a alta para a rua, para a sua vida laborativa, para ele poder dirigir, para ele poder fazer as coisas que ele faz normalmente é só no segundo dia, depois das 48 horas. Cara, a gente está chegando no final do podcast. Eu queria te agradecer mais uma vez. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo sobre mitos e verdades do procedimento anestésico. Então, se você escolhe o seu anestesista, o seu cirurgião, tem muitos mitos, tem muitas verdades, mas a gente brinca que o anestesista é uma pessoa que você pode confiar até de olhos fechados. Então, escolha bem a sua equipe cirúrgica, que você não precisa ter medo de nada, você vai estar bem cuidado. É o seu anjo da guarda do lado da cirurgia, do lado da sua cama. Mais uma vez, obrigado, Karen. Obrigado a todos que ficaram com a gente até o momento. Mais uma vez, obrigado, Karen. Obrigado a todos que ficaram com a gente até agora. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado, Karen.